Uma mulher de 25 anos com história de tosse produtiva persistente, febre vespertina, sudorese noturna há 2 meses. Procura a unidade básica. Relata perda de 5 quilos no período. Ao exame físico, uma frequência cardíaca de 98 batimentos por minuto, uma frequência respiratória de 22 incursões respiratórias por minuto. A ausculta pulmonar tem estertores crepitantes em ápice de pulmão direito. Foi solicitada uma radiografia que mostra infiltrado pulmonar heterogênico em ápice direito com cavitação. Pergunta. Vamos lá, gente. Tá florido. A Beth deixou tudo em negrito ali, as principais coisas para já ajudar a gente nos principais destaques ali da questão. Quero saber de vocês, qual a principal hipótese diagnóstica justificando? Pode trazer aí para mim na justificativa aí no grupo. Tuberculose, 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 tuberculose. É aquela questão que não pode trazer dúvida, né? É isso. Vocês leram ali a questão, vocês bateram o olho em Hanseníase. Seria tuberculose pulmonar? Pulmonar, muito bem. Então, a principal doença tem nome e sobrenome. Tuberculose pulmonar, ainda mais que existem vários tipos de tuberculose. Muito bom. A justificativa. Um infiltrado pulmonar. Desculpa. Pode falar, quem está falando? Um infiltrado pulmonar no ápice direito é característico de tuberculose. Perfeito. Mais alguma outra coisa? Ou você só pensou por conta do infiltrado? Teria sudorese noturna, febre persistente. Perda de peso. Então, a gente tem a clínica bem compatível, com tosse mais que 3 semanas, febre vespertina, sudorese noturna, perda de peso. Eu tenho alteração da ausculta respiratória característica, que são os estertores criptantes em ápice. Eu tenho alteração de radiografia característica, que é a alteração em ápice, principalmente com a cavitação. Então, a gente tem tudo isso para pensar nisso. Muito bem, gente. Clínica, sudorese noturna, tosse persistente, apresenta clínica característica, perda de peso, perfeito, mais exame físico, mais exame complementar. Então, ele tem tudo. Tudo para isso. Perfeito, gente. Então, acho que esse... Vamos passar, então, para o gabarito, Beth, para o próximo. Diagnóstico principal, tuberculose pulmonar, justificativa tosse produtiva, febre vespertina, sudorese noturna, perda de peso. Os achados radiológicos da cavitação em ápice pulmonar são típicos da doença. Aí ele coloca, né, que ele vai aceitar tudo, o que ele vai aceitar parcial, se você esqueceu o exame físico, se você esquecer de colocar o raio-x, aí ele vai descontando. Pode falar. Não tem um negócio assim que... Porque tem a tuberculose primária, tem a latente, não tem a tuberculose pulmonar secundária? Ou eu tô viajando na maionese? Porque eu acho que eu já vi questões que eles especificam. Não, quem que tá falando isso? Alfred, mordomo do Batman. Alfred, tá confundindo um pouco as coisas. Olha só. Tuberculose, né, pulmonar é uma doença já instalada, né? Talvez o que você esteja confundindo é a tuberculose latente, né? Que na verdade a gente chama de ILTB, que é infecção latente. Aí, para caracterizar a infecção latente, eu tenho contato com o meu bacilo, eu formei anticorpo, o meu corpo está lutando contra esse bacilo, mas eu não tenho a doença, tá? Então, essa é a principal diferença. Então, o paciente com infecção latente, ele nunca vai ter uma clínica, ele não tem a doença, então ele não tem perda de peso, ele não tem tosse, ele não tem nada. Mas na hora que eu faço o PPD, lembrem-se do PPD, o meu PPD vai estar positivo. Quem que é infecção latente, pessoal? Os contactantes. Eu tive contato com o bacilo, mas eu não tenho a doença. Meu corpo está segurando. E eu tenho até que tratar o ILTB, lembra? Quando eu positivo? Porque eu tenho que dar uma força ali pro meu corpo que está segurando para a doença não se apresentar. Mas eu não tenho doença. Então, eu nunca vou ter uma infecção latente. Olha o nome dela, infecção latente.
né? Eu nem dou um nome de tuberculose, eu dou um nome de infecção latente para tuberculose. Ela está escondida no meu corpo, eu tenho anticorpo porque eu entrei em contato com o bacilo, mas eu não tenho a doença, não tenho clínica nenhuma, eu estou assintomático. Agora, quando eu tenho clínica, aí eu tenho a tuberculose. Qual é o nome da minha tuberculose? Aonde minha tuberculose está localizada. Se eu tenho uma cavitação, tenho queixa pulmonar, tenho cavitação pulmonar, eu tenho alteração de ausculto pulmonar, ela está no meu pulmão. É isso, tá? Então, o diagnóstico aqui é a tuberculose pulmonar e eu tenho tudo isso para explicar o porquê que eu pensei em tuberculose. E então também pode ter tuberculose pós-primária? Outra forma de falar, ou somente tuberculose pulmonar? Acho que era isso que era mais. Eu nunca ouvi falar assim de tuberculose primária. Eu não sei se é um termo mais antigo, mas a gente usa hoje a tuberculose pulmonar, né, que é a do pulmão, e a extrapulmonar, que está fora do pulmão. A extrapulmonar pode ser qualquer localização de qualquer órgão, pode ser pleural, pode ser renal, pode ser uterina, pode ser qualquer lugar. E a gente tem a pulmonar. Doutora, perdão, o Douglas falou aqui no chat, a minha dúvida é porque realmente tem as formas clínicas, primária, pós-primária, porque eu já fiz questões onde a resposta da discursiva era pós-primária, em vez de ser latente, ou só tuberculose pulmonar. Por isso que eu te perguntei se estava certo também. Pode ser um termo que não venha mais agora nos protocolos, né? Agora, a miliar, ela é diferente. A tuberculose miliar, ela é aquela tuberculose que ela não dá cavitação, ela espalha no pulmão inteiro. Ela é uma forma mais grave. Depois eu posso dar uma olhada se no último protocolo eles citam alguma coisa de primária, pós-primária e mando para vocês. Tá bom? Obrigado. E aí, gente, vamos voltar então, Beth, para as nossas questões. Por favor. Peraí que eu me perdi aqui nas abas. E aí, vou ler as 3 últimas perguntas, porque eu falei que a gente tem que saber o que a gente vai responder em cada uma, tá? Cite 4 exames complementares para confirmar o diagnóstico. Descreva o esquema terapêutico inicial. Então, ele quer exame complementar, tratamento e quais medidas devem ser adotadas para evitar a disseminação da doença, tá bom? Então, 4 exames complementares, esquema terapêutico inicial e medidas de prevenção. Eu já entendo o que eu vou responder em cada uma dessas questões. Aí eu quero ouvir de vocês aí, 4 exames complementares para confirmar o diagnóstico. Então, tuberculose não é clínico, eu preciso confirmar. Como é que eu confirmo? Doutora, eu coloquei assim, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Baciloscopia de escarro, teste rápido molecular, cultura de escarro e radiografia de tórax. Muito bem. Então, você botou radiografia de tórax. Culturas de escarro, do escarro. Baciloscopia do escarro, que seria o BAR. E teste molecular, que é aquele GN Expert que eu não sei falar. Joia. Quem que falou? Daiane. Daiane. Muito bem, Daiane. Eu acho que você está indo muito bem nos seus exames, viu? Então, ela pediu BAR, ela pediu cultura, ela pediu teste rápido molecular e radiografia. Alguém pediria diferente? Não, acho que está completo, doutora. Doutora, pela questão já está trago uma radiografia, eu posso solicitar novamente? Eu penso que quando eles falam exames complementares para confirmar o diagnóstico, eu penso que você poderia sim colocar ele como exame complementar que confirme o diagnóstico. Aí a Noélia botou aqui no grupo, no chat, PPD não? O PPD não seria para que tem contatos? Perfeito. Então, PPD é para infecção latente. Eu só vou pedir PPD para quem não tem sintoma. Eu quero saber se tem anticorpo.
Agora, quem tem sintoma, eu preciso saber se tem infecção. Então, para saber se tem infecção, primeiro exame que a Daiana, né? É a Daiana, não foi? Primeiro exame que a Daiana falou. Baciloscopia, né? Baciloscopia. Estou procurando bacilo. Aonde? No escarro. Lembrar que baciloscopia são 2 amostras, tá bom? Aí o segundo exame que ela falou. Ela falou sobre cultura do escarro. Então, eu vou primeiro solicitar a baciloscopia e já peço a cultura do meu escarro. Aí, na cultura, vai culturar a bactéria que está ali dentro e já vai me colocar, inclusive, o teste de sensibilidade, se ela é sensível ou resistente. Aí, terceiro exame que ela colocou, que é o teste rápido molecular para tuberculose, que é aquele Genix-Per, que chama também, né? Esse teste molecular, ele é um teste que detecta o DNA do bacilo, tá? E ela faz uma triagem também a cepas resistentes à rifampicina. Por isso que o teste rápido molecular, ele vai dar positivo, resistente à rifampicina. Positivo, sensível à rifampicina especificamente, tá? A vantagem, ela tem o resultado em 2 horas, somente em uma amostra de escarro, e ela é indicada acima de 10 anos. Todo exame que precisar de escarro, baciloscopia, BAR, né? Teste rápido molecular, cultura, sempre acima de 10 anos, porque a criança tem dificuldade de expectorar o escarro, né? Então, a gente usa realmente, Caio, o PPD com uma série de pontuações que é bem mais específico para fazer diagnóstico em crianças, tá? A amostra recomendada, então, para teste rápido molecular, de fato, é o escarro. E a gente vai somente usar em alguns casos. Já tem um município que já tem disponível. Então, pelo fluxograma, eles colocam o seguinte: eu tenho lá todo o meu sintoma, né? O paciente está com suspeita. Aí eu vou solicitar ou o BAR em 2 amostras mais o raio-x, ou o BAR em 2 amostras mais o raio-x, mais a cultura, se a cultura estiver disponível, eu sempre solicito, ou eu solicito o teste rápido molecular. Se meu teste rápido molecular der não detectado, eu pergunto, meu paciente tem muito sintoma? Ah, tem sim, Sabrina, ele não deu detectado o teste rápido molecular, mas ele é um paciente com muito sintoma, então eu continuo investigando com cultura e teste de sensibilidade. Agora, se eu não tenho uma clínica muito sugestiva e meu teste rápido molecular é negativo, eu excluo. Agora, um teste rápido molecular positivo, o paciente diagnosticado, então, com tuberculose, eu vou pensar, a resistência rifampicina está detectada? Sim, Sabrina, está detectada. Então, agora eu tenho que pedir cultura, teste de sensibilidade e encaminhar para o setor terciário, porque eu não posso tratar paciente sem rifampicina aqui comigo. Agora, ele não tem resistência à rifampicina no meu teste rápido molecular. Então, eu peço cultura e teste de sensibilidade e vou iniciar o tratamento com o esquema RIP. Então, olha que interessante, né, gente? Toda vez que eu fizer diagnóstico com teste rápido molecular, eu tenho que terminar, eu fecho o diagnóstico, mas eu tenho que terminar com cultura e teste de sensibilidade, tá? Agora, quando eu faço diagnóstico com BAR e radiografia, eu não tenho que terminar com cultura e teste rápido molecular ou teste de sensibilidade, só se estiver disponível, tá? Então, esses são os exames que a gente está falando. E radiografia de tórax, de fato, é o exame de escolha para investigação de todos com suspeita clínica. Então, ele é o exame complementar que fecha diagnóstico. E a gente vai pedir tomografia somente quando a radiografia inicial é normal ou se eu tenho outras doenças torácicas. Ah, eu tenho um paciente imunossuprimido, tem outras lesões, ou um paciente que já tinha um nódulo solitário, ficou um pouco confuso, aí eu peço TC, tá? Então, geralmente é assim que é feito, tá? Com relação aos exames que precisa. Então, a gente pode passar. Beth, passa para a gente aí o gabarito da questão 2. Baciloscopia de escarro, lembrar, tá, gente? Baciloscopia de escarro são em 2 amostras. A primeira amostra, ela é colhida na hora da minha consulta. E a segunda amostra, ela é colhida no dia seguinte, pela manhã, em jejum. Meu paciente precisa
escarrar, né? Então eu preciso explicar para ele, né, que para ele respirar fundo, segurar 1, 2, 3 segundos e tentar escarrar mesmo, que não é a saliva, é o escarro. Cuspir dentro do potinho sem tentar contaminar, principalmente se eu for culturar, fechar e entregar, tá? Se for de manhã no dia seguinte, não escovar os dentes, não comer nada, que aí vai ajudar melhor. Esse escarro da manhã, ele tem mais chance de pegar, por isso que a gente faz 2 amostras. O teste rápido molecular, ele detecta o DNA do bacilo, então ele também detecta se o paciente está ou não com a doença, e ele avalia a resistência à rifampicina. A cultura, né, que confirma o diagnóstico e também traz o teste de sensibilidade, que vai avaliar se é sensível ou não a rifampicina, isoniazida, etambutol, pirazinamida, e a radiografia de tórax para acompanhamento da evolução e correlação com os achados clínicos, tá? Então, esses são os 4 exames de confirmação de tuberculose. Terceira questão, Beth, pode voltar lá para a gente. A terceira questão está pedindo, descreva o esquema terapêutico inicial. Aí Caio já se antecipou e colocou RIP 2 meses e RI 4 meses. Mas rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, os 4 por 2 meses, e rifampicina e isoniazida por 4 meses. Perfeito, porque você está respondendo a prova do INEP, né? Então você tem que responder tudo bonitinho, tudo direitinho. E aí, esse esquema terapêutico inicial, gente, é o esquema de 6 meses, né? Totalizando 6 meses, e ele é o esquema de adulto, né? Qual que é a questão aqui, tá? A questão é que já teve prova, né, que eles pediram a dosagem, com a dosagem. Então, assim, ou vocês podem gravar quantos miligramas por quilo, né, por dia que o paciente toma, ou vocês gravam a tabela de acordo com o peso do paciente. Ah, Sabrina, é muito, mas já teve um ano aí que eles pediram a posologia completa com a dosagem, tá? Mas nesse caso dessa questão aí, não tem o peso do paciente, eu deixaria de lado? Então, aí nesse caso que não tem o peso do paciente, passa pra gente, Beth, o gabarito da questão 3, por gentileza. A gente colocou assim, tá? Rifampicina 10 miligramas por quilo por dia, isoniazida 5 miligramas por quilo por dia, pirazinamida 25 miligramas por quilo por dia e etambutol 15 miligramas por quilo por dia. Se o paciente tiver resistência à rifampicina, qual seria o tratamento? O tratamento ele vai ser personalizado, Caio. E aí, nesse caso, em todo o manual diz se qualquer sensibilidade, tanto a rifampicina no teste rápido molecular, mas se também no teste de sensibilidade na cultura mostrar a sensibilidade, algum dos antibióticos é encaminhar para ter serviço terciário. Quem vai cuidar dele é o infectologista e tem vários esquemas individualizados. Ele vai ser um esquema sem rifampicina, mas vários esquemas individualizados, tá? Mas ele é do paciente terciário. Então, gente, vocês podem colocar assim, se não tiver o quilo do paciente, ou se tiver o quilo, lembrar, né, que é de acordo com o quilo, e aí vai ter 2 comprimidos, 3 comprimidos, 4 comprimidos, 5 comprimidos. Por quê? Porque eu não sei se vocês já como é que se diz a palavra? Se entrar em contato, né, com o tratamento de tuberculose, mas é um comprimido com doses fixas combinadas. Então, dentro do comprimido, cada comprimido tem 150 miligramas de rifampicina, 75 miligramas de isoniazida, 400 miligramas de pirazinamida e 275 miligramas de etambutol, cada comprimido. E aí, de acordo, de 20 a 35 quilos, 2 comprimidos desse. De 36 a 50 quilos, 3 comprimidos desse. De 51 a 70 quilos, 4 comprimidos desse. Acima de 70 quilos, 5 comprimidos desse por dia. No esquema de 2 meses. E aí, depois, no meu esquema de 4 meses, com rifampicina e isoniazida, eu vou fazer a quantidade de comprimidos também de acordo com o quilo.
Então, aí, ó, o Vitor falou, achei mais fácil pela faixa de peso, o Stefan, mais fácil gravar a dose. Aí cada um vê de um jeito. Mas eu confesso que o INEP pediu dose. Então, talvez vocês vão precisar gravar as duas formas, porque se não der aquilo, vocês vão ter que responder dessa forma aqui. Nesse caso aí, dessa questão, seria por miligrama, porque como não tem o peso da paciente, né? Isso. Tá? E mesmo se ele desse o peso, para mim seria mais fácil gravar dessa forma. Eu colocando assim, será se eles aceitavam? Aí a gente vai ter que bem dar uma olhada no gabarito do ano. Eu não tenho certeza qual foi o ano, Beth. Foi 19, 20? Aquele da prática, você está falando? Da prática foi 20. Foi 20 de tuberculose. 20. E eles pediram dose, não foi? Eles pediram o número de comprimidos. Então aí, ó. Foram Eles número foram de específicos. comprimidos. Você tinha que falar número de comprimidos e tinha o peso do paciente. Aí Então você é tinha essa falar tabela número que eu de tô falando com vocês. Aí aqui vocês não iam conseguir acertar se vocês gravassem dessa forma, porque eles pediram em comprimidos. E normalmente vem assim, nas outras questões que a gente está avaliando também, vem assim, número de comprimidos. Talvez seja mais fácil, né? Não sei. E aí, a Noélia perguntou: rifampicina 150, isoniazida 175, pyrazidamida 400, tambutol 250, poderia ser assim? Aí não, aí você está dando qual é a miligramagem do comprimido. Mas a pergunta é quantos comprimidos, né? Aí depende do peso. Aí, quando não tem o peso, aí ele traz assim, 10 miligramas quilo do dia, para eu saber quantos miligramas eu tenho que dar por dia por cada uma dessas drogas, tá? Mas é isso, gente. Eu acho que aqui tem que saber um pouquinho dos dois, né? Quando a gente estuda e a gente aplica na prática, eu olho para o meu paciente, eu peso e eu olho na tabela aqui do quantidade de comprimidos. É assim que funciona. Eu acho que é por isso que eles pediram dessa forma também na prova prática. Quantos comprimidos o paciente vai tomar? Tá? E é isso, gente. Aqui não pediu isso, tá pedindo para descrever o esquema terapêutico inicial. Então, a gente descreveu, que foi o que eles falaram, vocês falaram também, o esquema, né, completo de 4 medicamentos por 2 meses, depois dos 2 medicamentos por 4 meses. E essa quantidade aí, de acordo com o quilo, ou se tiver a quantidade de quilos que o meu paciente pesa, a quantidade de comprimidos por dia. Não está pedindo isso na questão, mas eu vou usar aí 2 minutinhos para falar de TDO, tratamento diretamente observado, diferente da hanseníase, que é supervisionada de 28 dias e depois auto-administrada, aqui é supervisionado o tempo inteiro, tá? Então, TDO, tratamento diretamente observado, também já caiu na prova, que é essa mesma prova que eu e a Beth a gente está trazendo aqui para vocês, que foi uma prova antiga, onde eles pediram para explicar o que é TDO, pediram para explicar com detalhes. A prova era sobre TDO, praticamente. Então, lembrar que esse tratamento diretamente observado é para aumentar a adesão do meu paciente, ela é aceitável no mínimo 3 vezes por semana, né? O idealmente seria 5 vezes por semana, mas é no mínimo 3 vezes por semana. Aí aqui sim, quem falou aí, agente comunitário de saúde treinado ou qualquer profissional de saúde treinado, ele chega na unidade e ele é visto tomando esses 4, 5, 3 comprimidos, seja lá qual for a dosagem dele. Por isso, gente, que cada consulta de tuberculose a gente vai pesar o nosso paciente, porque a quantidade de comprimidos dele vai mudando. Ele chega emagrecido, lembra? E aí ele vai ganhando peso e ele vai mudando a quantidade de comprimidos que ele toma, tá? E aí o TDO é praticamente isso, eu vi o paciente tomando. Aos finais de semana, feriado, recesso, o paciente leva para casa os comprimidos, faz auto-administrado, depois ele volta em TDO, tá? O TDO é para todos os pacientes, não tem esse critério assim, o paciente é leigo, o paciente não é leigo. Inclusive, tuberculose tem indicação de internação compulsória, caso o paciente faça abandono de tratamento, tá? Então, é uma doença de importância de saúde pública, então tem todo esse cuidado de TDO. Então, tomada diária, uma vez por dia, nesse tratamento. Uma vez iniciado o tratamento, ele não deverá ser interrompido, a não ser por uma rigorosa mudança do diagnóstico, mas geralmente o paciente termina o tratamento de tuberculose. O tratamento ele é ambulatorial, né, com monitoramento da adesão do tratamento no mínimo 3 vezes por semana, como eu já falei. Pode ser em casa, no trabalho, ou na unidade básica, ou compartilhado na segunda-feira, ou a gente vai em casa. Na quarta-feira, o paciente passa na unidade, e assim vai individualizando com a realidade de cada paciente, de cada território.
A hospitalização em situação de vulnerabilidade social, ela pode ser prevista, sim, geralmente com pacientes com ausência de residência fixa, vários abandonos de tratamento, quando eles usam drogas, né, ou coisas que dificultam ainda mais a adesão, tá? Mas geralmente são casos mais excepcionais, onde já foram esgotadas todas as possibilidades de abordagem terapêutica e também com a avaliação junto com o serviço social e aval do Ministério Público para fazer essa internação, tá? Então não é uma coisa muito fácil, mas ela pode acontecer. O controle clínico da tuberculose, gente, ele é mensal. Então, TDO é só ir, ver, tomar remédio e ir embora. Mas ele tem que passar uma vez por mês por consulta médica. Aí na consulta ele vai avaliar queixas, efeitos adversos do tratamento, vai pesar, vai ajustar a dose do tratamento e a gente vai olhar se o paciente está com algum tipo de dificuldade e tudo mais. Lembrar, gente, que a gente tem que fazer teste rápido de HIV no diagnóstico, a gente tem que avaliar a função renal, hepática e glicemia antes de começar esquema RIP para o meu paciente. E a gente vai utilizar como critério de cura a baciloscopia mensal, porque então a baciloscopia vai ver bacilos nesse pulmão, então eu não posso usar outro exame que não seja ver bacilos para poder ver cura. Raio-X não consigo ver, porque às vezes o raio-X pode ficar com sequela lá, a cavitação, tá? Então eu vou usar a baciloscopia. Então, eu vou fazer baciloscopia mensalmente e quando eu tiver 2 baciloscopias negativas, sendo a última necessariamente entre o 5º e o 6º mês de tratamento, eu libero meu paciente com alta e cura, tá? A resistência à rifampicina, a gente sempre encaminha ao serviço de referência, como o nosso colega perguntou e falou, e o que é importante também? Que o paciente tem que ser sempre orientado sobre os efeitos colaterais do tratamento, e também aqui é outro caso que eu tenho que fazer busca ativa de contactante e também notificação para os casos confirmados de tuberculose, ou laboratorialmente ou clinicamente. Então, olha que interessante, né, gente? Eu não vou notificar a ILTB, por exemplo. A ILTB, a gente faz uma notificação no sistema IL-TB, notificação compulsória, casos confirmados de tuberculose, tá? Depois tem uma tabelinha de como acompanhar o paciente, que eu posso pedir para a Beth passar para vocês, né? Como a gente vai fazer os registros dos nossos pacientes, um livro verde de acompanhamento, mas eu acho que eu estendi, não é essa resposta dessa pergunta, mas é só mesmo para a gente pincelar essas outras coisas que são super importantes sobre esse tema, tá? E por fim, Beth, a última pergunta, você volta lá para a gente, por favor? Ele pergunta quais serão as medidas que devem ser adotadas para evitar a disseminação da doença. Então, eu já falei até algumas coisas aqui. Vamos lá, põe aí no grupo para gente. O que a gente pode fazer para evitar a disseminação dessa doença? Tratamento mais rápido possível, porque está transmitindo. Busca ativa dos contactantes para avaliação clínica e laboratorial. Muito bom. Educação continuada para a equipe de saúde para identificação dos casos suspeitos. Reuniões da unidade básica, notificação no SINAM. Perfeito. Uso de máscara esteve muito bem. Então, para complementar a resposta da Marcela, né, evitar a transmissão, além de começar o tratamento rápido, o uso de máscaras e o isolamento respiratório. Por quanto tempo de isolamento respiratório? 15 dias, doutor? 15 dias. 15 dias. E aí o manual ele até traz assim, ó, 15 dias do início do tratamento, e aí início do tratamento TDO, que eu tenho certeza que o paciente está tomando, tá? Então, 15 dias de início do tratamento e baciloscopia já negativa, tá? Então, eu já faço uma baciloscopia com 15 dias de tratamento para negativar e eu liberar esse paciente. Mas, teoricamente, depois de 15 dias usando o medicamento, ele não transmite mais. Mas eles pedem essa baciloscopia de controle aí e todas essas medidas que vocês colocaram. Então, pode ir lá para o gabarito, Beth. 4. Então é isso, ó, isolamento respiratório até 15 dias de tratamento e baciloscopia negativa, uso de máscara cirúrgica para o paciente, notificação compulsória, investigação de contactantes. E aí, a gente, no contactante, a gente vai investigar. O paciente tem sintoma? Tem sintoma. Então, eu vou fazer tudo o que eu fiz para investigar tuberculose. Exame físico, raio-x e laboratório. O paciente não tem sintoma?
PPD para investigar a infecção latente, tá? E é isso. Acho que a gente pode ir para a próxima questão. Se alguém tiver dúvida aí, vai botando no grupo, no chat, para a gente poder ir para a próxima questão, para a gente não passar muito do horário de vocês. Tá conseguindo acompanhar, gente? Os temas são densos, mas eu acho que a gente está conseguindo fazer um resumão, um compiladão disso. Tá ótimo, Marcela. Sim, Caio, beleza. Tá bom.